Amado irmão, graça e paz. Com as patas na lama, mas com a plumagem branca. Assim são as garças, que apesar de estarem com as patinhas ali na sujeira, na lama, elas mantêm as penas brancas, limpas e asseadas. Os cristãos, da mesma forma, mesmo estando no mundo caído, corrompido, devem permanecerem limpos, incorruptos, pessoas que não negociam seus valores, pessoas que andam junto com o Senhor Jesus Cristo por dentro e por fora. Então, sabendo que ao estarmos nessa contramão, o mundo acaba nos odiando. A Bíblia ela fala como nós devemos nos comportar. E eu gostaria de dar algumas dicas para que você possa pelejar pela fé, para que não se corrompa com este mundo. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, verso 12: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, abra mão disso, e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Essa é a observação que o Senhor nos dá, que nós devemos renunciar à impiedade, apesar de que a maioria vive em impiedade. E aquilo que recebemos pela mídia, pelas conversas nas escolas, pelo mundo, não convém e nós não devemos estarmos coniventes com o pecado. Pastor, então o que eu faço? Como eu vou agir? Eu tenho minha família, minha casa, meu casamento, a igreja, os meus irmãos e a minha própria vida. Como eu vou andar? Como eu vou me comportar? E o que eu preciso entender? Então, em primeiro lugar, entenda que a sua vida não pertence mais ao mundo. Você foi comprado por um bom preço, você não pertence mais a este mundo. Você é um estrangeiro aqui, você é um intruso aqui neste mundo. A Bíblia diz em João 17,16: eles não são do mundo como eu também não sou. O Senhor Jesus disse: os meus filhos, eles não são deste mundo, assim como eu também não sou. Ou seja, nós não estamos mais vivendo aqui como aqueles que vivem na própria casa. Somos peregrinos e forasteiros. Jesus ele mostra ali uma separação, uma grande separação entre o cristão com o mundo, com os pecados, com a forma corrompida e caída que o mundo vem se degradando. O cristão ele não pode acompanhar o mundo nessa decadência moral e espiritual. Então, o que nós entendemos em Romanos 12, 2? A Bíblia diz, e eu abro aqui, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Tem cristãos que acabaram se moldando, pegaram a forma deste mundo e agora estão muito longe de desfrutarem a vontade de Deus em suas vidas. E acabam se tornando pessoas perdidas, inseguras, com medo, às vezes pessoas que estão tão apavoradas com o que vai acontecer porque não compreendem a vontade de Deus em suas próprias vidas. E a Bíblia diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Põe na sua cabeça que você não pertence mais a este mundo. Os valores daqui, a forma como o mundo age, como ele se comporta, seja em vários ambientes da nossa sociedade, já não são condizentes com a vida cristã. Você não vai compactuar com os erros e com os pecados do mundo. E isso, assim, em várias áreas. Você não pode se conformar. São exemplos vários que nós temos. E são, assim, até tolos. Se você perceber, infelizmente, a maioria das pessoas, em questão de honestidade, elas, na hora de venderem seus carros, elas voltam a quilometragem para venderem com um preço melhor. Isso é comum. Se você decide, eu vou abrir um negócio de revenda de carro, eu não vou voltar a quilometragem. Os seus carros serão os carros teoricamente mais rodados da cidade. Por quê? Porque é comum das pessoas voltarem a quilometragem. Por quê? Porque querem o melhor valor de mercado do veículo. E isso é uma desonestidade muito grande. Se você é um vendedor de carros, você nunca deve compactuar com isso, apesar de que a maioria faz assim. Ou escondendo todos os defeitos do carro e dizendo que o carro está maravilhoso.
São princípios básicos de honestidade que não são observados pelo mundo. E o mundo acha que é comum. Mentiras, que chamam de mentiras brancas, como se fossem mentiras que são justificáveis. E isso também é pecado e não devemos compactuar com as mesmas. Tem pessoas, cristãos, por exemplo, fraudando auxílio emergencial, o Bolsa Família, sem necessidade alguma. Estão se corrompendo, sujando as suas almas e não estão vivendo uma vida sóbria, justa e piedosa. E são os detalhes que fazem a diferença no nosso meio. Pessoas estão observando você, cristão, como você se comporta no meio. Se você mente, se você participa ali de anedotas ou de piadas de gracejos com duplo sentido. Se quando passa uma mulher que está mal vestida, se você junto com os outros homens acompanha essa mulher no seu olhar, se você tece comentários sobre isso, se você reclama das coisas, se você é uma pessoa que mente para o seu patrão, para o seu encarregado, tudo isso mostra, independentemente da igreja que você frequenta, da Bíblia, ou tamanho da Bíblia que você carrega, ou do estilo de roupa que você tem costume de usar, se o seu coração está corrompido, se o seu coração está podre, Deus está dizendo, olha, você não pertence mais a esse mundo, você deve renovar o seu entendimento, renova seu entendimento. Não se permita ser moldado, formatado com os princípios e valores que esse mundo tem. Para esse mundo, a pornografia é algo comum, é algo natural. Tem dados que mostram que 96% dos homens já viram ou estão ainda vendo pornografia. Se tornou comum. Então, algo que antes era pecado, entre aspas, ou seja, era algo reprovável para a sociedade, hoje já não é. E algumas pessoas, em questão de casamento, ou sexo antes do casamento, em morarem juntos, está tudo bem. Algo que antes era reprovado pela sociedade, hoje não. Ou seja, a sociedade ela vem se corrompendo cada vez mais e o cristão deve manter uma postura ereta, deve manter uma postura digna diante de Deus e dos homens. E isso vai incomodar o mundo. Inclusive, é o próximo ponto. Saiba que a vida em Cristo incomodará o mundo. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12 que aqueles que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A Bíblia diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você não sofre perseguição, tem um problema. É bem possível que você já está tão moldado com os pensamentos, com as atitudes, o comportamento deste mundo, que você não se tornou um inimigo, que você não se tornou uma oposição, porque você está do mesmo lado que o mundo, você está no mesmo lado que Satanás e esses pensamentos que estão destruindo cada vez mais os bons princípios e os valores cristãos. Então, que tipo de perseguição você sofre? Porque Jesus ele disse que se nós pertencêssemos a esse mundo, o mundo nos amaria. Mas da mesma forma como Jesus foi odiado, nós também seríamos e estamos sendo odiados. É só observarmos João 15:19 e ele deixa claro isso. E Mateus 10:22 diz, e sereis odiados por todos por causa do meu nome, ou seja, por causa do nome do Senhor Jesus, nós seremos rejeitados, mas não simplesmente por aquilo que nós pregamos, mas pela forma como nós vivemos. Porque não é somente seguir a Jesus, é fazer o que ele fez, é viver como ele viveu, e isso incomodou o mundo. E por isso Jesus Cristo ele foi crucificado, por isso ele foi levado ao madeiro. As pessoas tinham inveja dele, ele incomodava, era muita luz em uma pessoa só, incomodando todo aquele grupo que vivia em trevas e em pecados, na hipocrisia, na falsidade. E Jesus vem e incomoda. Eu gostaria de dizer uma coisa, se você estiver vivendo em Jesus, você incomodará o mundo,
Porque as pessoas que estão vivendo no pecado, elas querem que você se corrompa junto com elas. E se você não se corromper, você se torna oposição, você se torna um obstáculo na vida delas. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versos 3 e 4. Gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura, porque aqui nós aprendemos muito sobre o que devemos abandonar e coisas que no passado os cristãos faziam, talvez você fazia. 1 Pedro capítulo 4, versículos 3 e 4. A Bíblia diz: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, a vontade dos não cristãos, dos pagãos, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorrerdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. O pessoal está estranhando porque você já não participa dos mesmos pecados, porque você já não está mais junto com eles. Outrora, isso era comum, vocês saíam juntos, pecavam juntos. E eu tenho aqui, por exemplo, quando ele fala separadamente, em dissoluções. A dissolução são os desejos de imoralidade sexual, a depravação. Cristão, irmão em Cristo, toma muito cuidado para não viver uma vida dissoluta. Apesar de pregar a moralidade, aí que mora o perigo. A hipocrisia entra aí. Quando você prega algo e vive outra coisa. Uma realidade muito diferente do ideal, da expectativa, daquilo que você professa. Porque essas dissoluções, desejo de imoralidade sexual, de depravação, toma muito cuidado com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está falando, com o conteúdo que você está acessando na internet, seja no seu celular, seja no seu computador, seja na televisão. Você sozinho, tenha muito cuidado, muitíssimo cuidado, porque isso é coisa dos antigos, talvez você fez isso no passado, agora não. Porque isso vai contaminando a sua mente, isso vai trazendo mágoa, dor no seu coração, manchando o seu coração. E logo depois você vai começar a se comportar de acordo com aquilo que você está vendo e sentindo. Também falou sobre concupiscências. Concupiscências são desejos imoderados para fazer ou satisfazer a sexualidade, desejo intenso de bens materiais ou terrenos. A concupiscência é um desejo desenfreado por coisas terrenas e pode ser realmente pelo materialismo. Você é um cristão que quer enriquecer a qualquer custo, não importa quem a tenha que passar por cima, se tem que mentir, se tem que perder a sua família, se tem que não dar atenção aos seus filhos. E isso é um problema, talvez no passado, mas hoje você vê que isso não é o mais importante, isso não é prioritário. Não precisa acumular aqui tesouros na terra, temos que acumular tesouros no céu. Mas se você tem um amor sórdido ao dinheiro, isso é um pecado, é uma concupiscência, tem que ser realmente refreado. Ou paixões, concupiscências sexuais, e a pessoa não se dá conta disso ou não quer admitir, ela precisa de ajuda, precisa de cuidado. E a pessoa, talvez é um jovem, e ele não está disposto a esperar até o casamento para se relacionar sexualmente. E ele está tentando fazer com os seus meios para tentar se satisfazer. E isso é pecado. Mas tudo bem. No mundo é comum, mas para o cristão que está na contramão do mundo é pecado. E você tem que escolher a quem vai servir, a quem você vai dizer assim diz o Senhor. Qual é o seu Senhor? Tenho aqui borrachices. São coisas sem valor, sem qualidade. Aqui usa até a palavra porcaria para isso. E também é usada para referir a bebedeira. Antigamente bebia, antigamente enchia a cara, saía com os amigos. Mas agora não. Agora eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou me embriagar com o Espírito Santo e não com vinho que há contenda. Glutonaria. Tem cristãos que não bebem, mas comem de forma exagerada, que são mal vistos pelo tanto que comem. E isso também é pecado. Bebedices, não preciso nem comentar sobre isso.
Cristãos ficando bêbados. Que horrível, que feio. Abomináveis idolatrias. A palavra abominável significa detestável, significa algo rechaçado, que provoca repulsa, execrável. Qualquer forma de idolatria, de começar a idolatrar, seja deuses, estátuas ou ídolos que são criados e produzidos no nosso coração. E cada vez mais os cristãos têm produzido os seus próprios ídolos, tirando o Deus do trono e colocando o trabalho, e colocando o dinheiro, e colocando a beleza, e colocando a popularidade, e colocando prazeres sexuais, porque você vive em prol daquilo. Você se submete àquilo. Você toma o seu dinheiro e o seu tempo àquilo. Um ídolo que tem tomado conta muito mesmo dos corações é o entretenimento, é o lazer. A pessoa, ela coloca o lazer acima de qualquer outra coisa. Acima da família, acima da igreja, acima do próprio Deus. Ela precisa do entretenimento, ela precisa do lazer. Não importa a quem tenha que dificultar. Fazendo com que Cristo se torne não a peça secundária, mas talvez terciária, ou nem esteja na sua lista de prioridades. Por quê? Primeiro está a satisfação do eu através do lazer. E isso não deve ser conduta do cristão. Agora, em terceiro ponto, observe atentamente quem influencia você. Quem são as pessoas que estão no seu entorno? Quem você ouve? Quem são os seus influenciadores? Tanto na vida real como na vida virtual. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É Salmo 1:1. Bem-aventurado, muito feliz é essa pessoa, esse homem, essa mulher que não anda, que não para no caminho dos ímpios, que não fica ali absorvendo, se alimentando do seu conteúdo, da sua forma de pensar, da sua maneira depravada de dar sentido à sua própria vida. Nós somos aqueles que devemos influenciar. Nós somos o sal que deve salgar e temperar e curar. O sal da terra é o cristão. Agora, se o sal for insípido, se o sal se ele perder sua pureza, se ele parar de salgar, ele não presta para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E isso me lembra do fato histórico, porque aquelas pedras de sal, aquelas pedras grossas de sal, quando não prestavam mais, elas eram colocadas na porta das casas e o pessoal entrava, antes de entrar, limpava os pés e usava aquelas pedras para esfregarem e limparem os seus pés. Quando um cristão ele se torna sujo, ele se torna chacota, ele se torna manchete em página de jornal, manchete principal dos jornais. Quando um cristão, seja um pastor, ele comete algum escândalo e se torna então fato de chacota diante dos incrédulos. Que nós não venhamos a promover escândalos ou fazer com que irmãos em Cristo venham a pecar ou que pessoas não se aproximem de Jesus porque não veem Jesus nas nossas vidas. Então, cuidado com as suas companhias, cuidado com quem você conversa, cuidado com os grupos que você participa no WhatsApp, com as suas comunidades, com aquelas pessoas que você busca conselhos, porque elas podem levá-lo bem lentamente a um caminho de trevas ou, para alguns, de maneira bem rápida, à perdição. Então esteja atento às companhias dos seus filhos, se preocupe ali com aqueles que estão no seu entorno, seja na faculdade, no trabalho, no ambiente. Tem lugares que realmente não dá para conviver. É melhor orar a Deus e mudar de emprego. É melhor orar a Deus e mudar de bairro. Por quê? Porque a influência que exercem essas pessoas podem contaminar toda a sua casa, toda a sua família. E você então precisa entender que não deve se assentar com ele. Pode cumprimentar, pode se mostrar amável, pode evangelizar, mas não crie laços íntimos com pessoas que vivem nas trevas, que não têm o mínimo de temor a Deus, de pessoas que vivem no pecado, que são desordeiras, pessoas infiéis, pessoas depravadas. Fique longe dessas pessoas. Haja com princípios bíblicos de separação, amando o pecador, mas sem se envolver com ele ou com seus pecados. E com certeza,
Deus o irá abençoar, porque nós estamos aqui como embaixadores, como representantes de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, mesmo estando neste mundo, ele não pecou. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. E infelizmente os cristãos, a noiva, a igreja, ela tem flertado com o mundo, ela tem se vendido por muito pouco, ela tem se contaminado e isso é uma vergonha. Então você, cristão, você, meu irmão em Cristo, avalie a sua vida e veja onde você está pecando. E começa no coração. Talvez o seu vocabulário é um vocabulário torpe. Eu já vi cristãos que falam palavrões, que contam piadas sujas, que mentem na cara dura, não têm o mínimo de temor a Deus, que para enriquecerem usam de falsidade, usam de meios ilícitos. E isso é pecado. A Bíblia diz que aquele que está sujo se suje mais ainda, aquele que está limpo se limpe mais ainda. E Deus tem problema não é com o frio ou com o quente, ele tem problema com o morno. Apocalipse fala isso e foi relatado a uma igreja. Olha, se vocês fossem quentes, ia ser tão bom. Ou frios, porque pelo menos vocês não seriam mornos. Porque o fato de ser morno provoca vômito, náusea. É o seguinte, se tem, por exemplo, um viciado, uma pessoa depravada, está num bar, está numa casa de prostituição e não tem nenhum compromisso com Deus, tudo bem, está lá, precisa ser recuperado, Jesus morreu por ele, mas ele está ali. Agora, o problema é quando é alguém que se diz cristão, que se diz salvo, com vida transformada e está vivendo tal qual. E está vivendo de maneira insórdida, está vivendo de uma maneira infiel, está vivendo de uma maneira depravada, mas no domingo está na igreja. Nos momentos religiosos, eu sou cristão. Veste uma bandeira cristã, mas milita em favor, em razão de Satanás. Então, esse é o morno. O morno é aquele sujeito que está em cima do muro, que quer ter aparência de cristão, de piedade, mas na verdade nega a eficácia dessa piedade vivendo de maneira pecaminosa. Vivendo em pornografia, em infidelidade conjugal, vivendo, falando mal das pessoas, cheio de contendas, cheio de mentira, de malignidade, segundas intenções, se corrompendo com esse mundo com coisas pequenas. Isso deve ser algo rejeitado. A Bíblia diz que isso é detestável. É uma abominação diante de Deus. Então nós vamos renunciar, nós vamos deixar essas impiedades e viver de uma maneira sóbria, equilibrada, de uma maneira santa, justa, mesmo que ganhe menos, mesmo que seja menos visto, de uma maneira devota, piedosa diante do Senhor. Essa é uma vida que vale a pena, porque depois, na hora de dormir, você vai recostar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. O sono do trabalhador, o sono daquele que está vivendo para Jesus e não está devendo para as outras pessoas. Puxa, eu menti, eu enganei. Olha, eu aproveitei, eu abusei da fulana, eu fiz aquilo. Não, você já encosta a cabeça. Se pecou, pede perdão. Se arrepende no pó e na cinza, peça perdão diante de Deus, peça perdão para quem você magoou, para quem você ofendeu. Mas fica com a consciência tranquila e vai viver para Jesus, e vai viver para o Senhor. Isso é bom, isso vale a pena. Do que depois ir se contaminando, se sujando, como se nunca fosse morrer e como se nunca fosse acertar as contas com Deus. Essa não deve ser, nunca, a vida de um cristão, o pensamento de um cristão. Não tem problema. Tem problema e muito. Então que Deus abençoe. Eu espero que essa palavra dê uma chacoalhada na sua vida e ajude você a entender que mesmo estando nesse mundo, com tanta tentação, com tantos problemas, dá para manter a plumagem branca. Que Deus abençoe. Pai, abençoe, eu peço em nome de Jesus a cada irmão, a cada irmã que possam viver vidas íntegras. Eu peço por mim mesmo, ó Pai, que o Senhor me ajude, que o Senhor me abençoe.
Que, Pai, eu nunca, ó Deus, me venda, Pai, que eu possa entender claramente os princípios e a vontade do Senhor para a minha vida e provando sempre a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, sem me conformar com este mundo. Ó Deus, abençoe. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.